Queridos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Abram, por favor, as vossas Bíblias no livro de Ruth. Quero tomar por base esse texto para falar o que está no meu coração. Capítulo 4, versículo 14, só para tomarmos por base. O texto diz: E as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um remidor. Que o seu nome seja afamado em Israel. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. Eu quero agradecer a Deus por ter me dado o privilégio de passar este final de semana em Sara, conhecendo novos amigos. Quero agradecer o cuidado, o carinho do pastor Hebron, pastor Cleone, pastor Denis, com a sua muito digna esposa, pastora Cleusa. Que Deus recompense os vossos cuidados. Diácono Ademir sempre estava me dando assistência. Presbítero Davi, que com a Pâmela, Deus recompense-os o carinho e o cuidado. Em nome deles está extensivo a todos os irmãos. E quando os irmãos quiserem conhecer Maceió, a minha cidade, saibam que eu estou lá para recebê-los. Só me avise alguns dias antes para dar tempo preparar a orquestra e dar tempo comprar o tapete vermelho para recebê-los. Será uma honra. Queridos, eu quero tomar este texto para falar-lhes sobre crises inesperadas. Quando nós debruçamos no texto, obviamente no seu contexto, há alguns motivos predominantes para que esta obra, no contexto literal e histórico, não pudesse estar aqui na canonicidade da Bíblia. Os motivos, primeiro, é porque o livro começa dizendo, além de curto, 4 capítulos, uma história rápida, mas de uma contundência tal que foi tido digno de estar em uma obra separada. O primeiro ponto é porque os acontecimentos poderiam ser inseridos no livro dos Juízes, como é um livro que tem muitos contextos históricos. Por isso o texto começa dizendo, nos dias em que os juízes julgavam a terra. Então os acontecimentos foram nos dias que os juízes julgavam Israel. O segundo motivo e mais difícil era o contexto espiritual. Pois o nome que dá título, que protagoniza o livro, segundo Deuteronômio, capítulo 23, era impossível na ótica humana ser inserido aqui. Porque a Bíblia diz que Deus amaldiçoou todos os moabitas e amonitas. E nenhum moabita e nenhuma amonita poderia entrar na congregação do Senhor por serem malditos.
Então veja que na ótica humana eram motivos suficientes de sobra para essa história não estar aqui. A Bíblia fala que quando o povo conquista a terra, Josué distribui para cada tribo a sua parte. E como a tribo de Judá era maior, veja que por meio de Calebe, a ponto de entrar em destaque uma cidade chamada Belém, cuja etimologia já tem um significado próspero, casa de pão. Então, partindo de um contexto histórico e geográfico, era impossível pensar que a fome alcançasse Belém. Até o nome já diz casa de pão. Mas por um período de insensibilidade deste povo, então Deus tira a mão. E quando a Bíblia diz que Deus assola Israel com uma crise que dói mais no ser humano, a fome, Belém também foi castigada. A fome perdurou, a fome chegou e a casa de pão entrou em crise. Então a Bíblia destaca que uma família deste contexto, desta região, composta de 4 membros, Abimeleque, o marido, Noemi, a esposa, 2 filhos, Malom e Quilion. Crentes, judeus, de posses, viviam uma vida regada, conhecido em todo Belém, mas a crise vem quando eles não esperavam. E a Bíblia diz que a crise vai demorando. E ele fica sabendo que nas montanhas, na terra alta, ou Moabe, não havia crise, não havia fome. Então a Bíblia diz que ele pega a família, pois os irmãos sabem que naquela cultura o pai, o marido, o homem era a cabeça, literalmente falando. A mulher tinha valor pela proliferação. Então ele pega a família e resolve migrar para Moabe. Não há erro nenhum até aqui na decisão. Eu creio que qualquer um de nós em tempo de crise pensa isso. O problema foi aonde ele escolheu para ir. Moabe. E ele sabia, porque Deus havia dito a Moisés, Moabe é maldito. As terras de Moabe é maldita. Então, no meio da crise, ele cruza as fronteiras de Belém e vai para Moabe para tentar sobreviver em abundância. Primeiro erro, se é que eu posso chamar. Muitas vezes é melhor suportar a crise em Belém do que tentar ser próspero em Moabe. Porque em Belém a crise está, mas você sabe que Deus a qualquer momento pode virar o quadro. Então ele levanta e vai a Moabe, com o objetivo de se estabelecer. Cruza as fronteiras e se estabelece em Moabe e vai bem. Terra altas, terra de chuvas e próspera. Mas Deus não estava lá.
A Bíblia diz que quando tudo parecia que ia engrenar, que estava tudo bem, ele morre. Morreu fora de Belém, além das fronteiras da bênção. A história termina aqui. A história acaba aqui. Os filhos predominam. Então os filhos de dizer: mãe, é hora de voltar. É o prenúncio de que não vai dar certo. Mas não, aprofundam-se. E os irmãos sabem, hoje está mais difícil, mas houve época que era comum. A forma mais fácil de você pegar uma cidadania americana, europeia, era por meio do matrimônio. Muitos, diz a história, que pagavam para casar com alguém para ter uma cidadania. Então, agora, em vez de eles voltar, tentaram ser cidadãos moabitas. Porque para Belém não tinha mais plano de voltar por conta da crise. Então eles casam com duas moabitas, cujo a lei de Deus dizia que elas não tinham direito de nem cultuar e nem adorar por conta do incesto e da maldição. Então 2 judeus, 2 crentes, casam com 2 mulheres amaldiçoadas por Deus. E parece que vai dar tudo certo. Então a Bíblia diz que com um pouco de tempo, morrem os 2. Não é coincidência. Os 2 morrem. Aí a Bíblia diz que fica desamparada, sem marido e sem filhos, Noemi. Olha a situação. Uma mulher de círculo de oração. Uma mulher de história. Agora está desamparada, em terras maldiçoadas, além das fronteiras. Se você olhar desamparada, não precisa até detalhes. Sem amparo, sem amigos. O que sobrou foi 2 amaldiçoadas, sem eira e sem beira. A crise chegou. Desamparada, sem perspectiva. A crise jogou-a no chão. Em uma cultura que a mulher, tendo marido, já não era essas coisas, imagina sem marido e sem filhos e viúva. Todas as probabilidades era desistir, era se render, era se prostrar e não ter forças. Porque as circunstâncias diziam isso. Ela só tinha 2 alternativas e mais nenhuma. A primeira era se render à crise. Desistir em Moabe. A história ser interrompida. A segunda era buscar força onde não se via. Acreditar em um Deus que ainda acredita quando tudo vai embora. Levantar a cabeça e recomeçar e voltar para Belém. A primeira era mais fácil. É por isso que a maioria de nós, seres humanos, desiste na hora da crise. Para voltar era mais difícil. Porque teria que buscar força onde não tinha.
teria que encarar os dedos indicadores na cara. Porque a notícia já estava em Belém. Sabe quem está na miséria? Sabe quem perdeu tudo? Sabe quem vai morrer nas terras amaldiçoadas? Porque você sabe que as boas notícias demoram a se espalhar, mas as mais correm mais rápido. Então, para voltar para Belém, teria que encarar o descaso. Olhava para a esquerda, órfã, amaldiçoada. Olhava para a direita, Ruth, amaldiçoada. Então, a melhor forma era desistir. Mas o capítulo 1 diz, eu não entendo isso, gente. Que mesmo quando todas as probabilidades eram para desistir. Veja que o texto diz, levantando-se ela. E só se levanta quem está embaixo. Só se levanta quem está no pó, só os cacos. Levantando-se ela, tomou uma decisão. Vou recomeçar. Talvez a notícia era, mas não tem mais jeito, não tem probabilidade. Mas eu acredito em um Deus que ainda me dá esperança. Eu acredito em um Deus que não desampara. Pega as duas noras e resolve recomeçar, voltar para Belém. Porque a melhor forma de recomeçar em meio à crise é voltar para onde tudo começou. Ela vai além das fronteiras, a crise aperta. E para piorar, chegava a notícia nos ouvidos, a crise já foi embora. O Deus de Israel tirou a fome e Belém tem pão agora. Então isso era mais grave ainda. Ela resolve voltar. E agora chama as duas noras, que não podia nem entrar em cultos. E pega a estrada para recomeçar. A razão vem. E a razão não anda junto com a fé. Quando as coisas são impossíveis. A razão costuma dizer, não vai dar certo. E a fé diz, acredita. Neste momento a razão diz, é impossível. Mas a fé diz, tudo é possível que crê. A razão diz, não tem mais jeito. A fé diz, ainda tem. No meio do caminho a razão vem. E ela para. E diz às noras, filhas, não tem como vocês me seguir. Eu não tenho nada para dar a vocês. Eu estou voltando os cacos. Eu estou voltando um lixo, um bagaço. Eu não tenho o que comer, eu não tenho onde dormir. Nem aonde ser sepultada eu tenho. Então voltem para a vossa terra, para os nossos pais. Eu já estou velha, nem filhos eu posso dar mais a vocês. E mesmo se eu os tivesse, vocês não esperariam. Causou uma comoção nas três tão grande, que a Bíblia diz que as três agarraram no pescoço uma da outra e gritavam, urravam no meio do caminho. E Deus em silêncio. O difícil quando a crise chega é esse silêncio. Porque quando Deus responde, mesmo sendo não, é duro, mas dá para engolir. O problema é quando Ele diz nem sim, nem não. Elas gritam, elas choram, a órfã desiste, vai embora. Mas olha o que Deus faz. A outra baixa a cabeça, como diz o nordestino, emburra no meio do caminho e não volta.
Noemi, vendo ela, insistia, dizendo: filha, você ouviu o que eu disse, eu não tenho nada para te dar, volta. Ela olha para a sogra e diz: não insista, eu não vou voltar. Aonde você for, eu vou. Aonde você passar a noite, eu passo. O seu povo vai ser o meu povo, e o seu Deus vai ser o meu Deus. E outra coisa a não ser a morte. Trate-me o teu Deus de forma dura, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Olha o que Deus faz, isso aqui é uma revelação. Essa mulher era amaldiçoada pela lei, Deuteronômio 23, por ser a moabita. Mas Deus resolve, por causa de uma crente em crise, só os bagaços, quebrar a maldição, para não perder aquela crente. Porque o inferno pensou que já tinha levado tudo, a única forma era ela desistir. Quantas vezes o inferno pensa que a gente vai desistir porque a crise chegou. E na ótica humana, do lado direito, do esquerdo, na vanguarda, na retaguarda, tudo parece que foi embora. Mas quando o inferno pensa que levou tudo, Deus sempre deixa alguma coisa para a gente não desistir. Deus deixou Ruth. Deus quebrou a maldição de Ruth. Deus virou a história por causa de uma crente que ninguém dava mais nada por ela. Então, se você puder, com todo respeito, olha para essa pessoa que está do teu lado, se você pode, diga para ela: você não está só. Eu lembro-me de uma história esta bíblica, que um dos momentos mais difíceis de Davi foi a crise com a morte de Absalão. Ele não tinha ânimo para recomeçar. Ele deita na cinza. Nem o general o reanimou, nem a coroa o reanimou. Parecia que era o fim, queria morrer. A história extra-bíblica diz que um dia, quem entra onde ele estava na cinza? Asaf. E quem era Asaf? Um adorador. Quando Davi, no meio da cinza, levanta a cabeça, quando o inferno pensava que ele ia desistir, Davi olha para Asaf e diz: Asaf, sim, rei, tu ainda tem louvor? Eu tenho louvor, rei. Tu ainda ora? Ainda ora, rei. Tu ainda adoras, Asaf? Adoro. Então louva comigo, adora comigo, ora comigo. O adorador levantou o rei da cinza. Então olhe para quem está ao seu lado, e quando a crise chegar e o inferno pensar que você vai desistir, conte com esse adorador. Conte, você não está só. Ela levanta. Agora já vem as duas para Belém. Quando elas vão chegando na cidade, a notícia eclode na cidade. Eu vou parafrasear: sabe quem está chegando? Noemi. Mas eu pensei que ela já tinha morrido. Morreu não, está só os cacos, mas Deus cruzou as fronteiras e foi buscar ela. As mulheres de Belém vão comovidas, e quando viram o estado de Noemi, começaram a gritar: é Noemi? Não é Noemi? A coisa estava tão feia que ela disse: não me chame Noemi, que é agradável, chame-me de Mara, porque quando eu saí daqui, eu saí com as mãos cheias. Veja que ela saiu no meio da crise, ainda tinha alguma coisa. Mas porque o marido, cabeça dura, foi para Moabe, ela disse: mas eu estou voltando de mãos vazias.
Em outras palavras, só os cacos. Veja que ela diz: Deus me fez voltar de mãos vazias. Isso implica dizer que Deus não desiste de um crente. Pode soltar o bagaço. Deus cruzou as fronteiras. Deus quebrou maldição. Deus levantou Ruth para preservar Noemi. Deus não desiste de você mesmo quando alguém não dá mais nada. Chega em Belém, não tem o que comer, não tem onde ficar. Ruth, a que Deus preservou para cuidar dela, teve que pedir esmola, teve que mendigar, bater de porta em porta, pedindo a alguém, por favor, que deixasse rebuscar, catar os grãos que caíam nas colheitas que ninguém queria mais. Mas o importante não é como você chega, o importante é que você chegou. O importante não é como você saiu, é como você voltou. O importante é que você voltou. Eu estou falando isso profeticamente. A você que está do outro lado da tela, você que está aqui, não importa o que aconteceu, o importante é você recomeçar. Vai pedir esmola. Dia após dias. E Deus em silêncio. Nessas idas e vindas, esmolando. Aí Deus resolve agir. Deus coloca no coração do homem mais rico da região de Belém, o fazendeiro mais importante e mais rico, olhar para aquela esmolé, para aquela mendiga e se apaixonar por ela. Quem é esta que anda atrás das minhas servas rebuscando? A história fala mais alto. O nome dela é Ruth. Ela voltou com Noemi no meio da crise. E não é que o homem se apaixonou. Agora a Bíblia diz que nos registros ele era parente do falecido. E pela lei ele tinha direito de resgatar a viúva com os seus bens. Redimir, salvar. Mas quando o registro é olhado, tinha outro mais próximo. E o outro mais próximo era quem tinha o direito. Então o homem mais rico se expõe ao ridículo. Ele vai para a porta da cidade, pega 2 testemunhas e vai esperar aquele que tinha direito passar para perguntar se ele queria assumir. A Bíblia diz que o homem vem e ele começa a gritar: fulano, vem cá. Na presença das testemunhas ele pergunta: você está sabendo que Noemi voltou? Estou. Você vai resgatar as terras do falecido? Vou, já estou planejando. Mas se você for resgatar, você tem que assumir Noemi e a moça que veio com ela. Ele disse assim: vai dar prejuízo. Vou investir não. Ai. Não vale a pena eu investir.
o homem mais importante disse: você não quer, passa para mim. Não se preocupa se alguém não tem coragem de investir em você. Se o projeto é de Deus, Ele vai encontrar alguém mais importante do que quem não acreditava. A Bíblia diz que havia um costume que quando o primeiro não queria resgatar, ele tirava os calçados dos pés, na presença das testemunhas na porta da cidade, num contexto jurídico da época, entregava o que queria e voltava para casa descalço. Quando ele disse: não vale a pena investir, soltar os cacos não vale nada, só a miséria, se só for a terra eu quero, mas com ela não quero. Aí Boaz diz: então passa para mim. Tirou o calçado dos pés e entregou a Boaz. Juridicamente, ele deu o direito de resgate a Boaz. Então, carinhosamente, olha para quem está ao teu lado. Se você puder, diga para ele: fica tranquilo. Quem não acreditava em você vai ter que voltar descalço para casa. Porque Deus vai levantar alguém que acredite. Casa-se. Agora a mendiga, a falida, o projeto acabado, senta na porta do casarão. Talvez cadeira de balanço. 9 meses, 1 ano, nasce o primeiro filho de Ruth com Boaz. Se você continuar o texto, você diz que foi entregue a Noemi. Agora Obed foi entregue a Noemi. No contexto, avó. E quem é avô sabe o quanto o neto quebra a gente no meio. Agora Noemi, que ninguém dava nada, mas teve coragem de recomeçar no meio do pó, sentava na cadeira de balanço, com o Obed nas pernas, e as mesmas mulheres que não acreditaram quando ela entrou, quando via, tinha que gritar: glória, bendito ao Deus de Noemi, que não a deixou desamparada, deu filho, e ele será afamado em Israel. Tem que engolir. Agora imagina, a gente só prega Davi, o grande rei de Israel, mas sabe aonde a Davi aprendeu e ter a fé que ele teve, o chamado? Foi quando Obed, na coxa da avó, sendo balançado, Noemi olhava para Obed e dizia: o seu nome vai eclodir em Israel. Você vai ser grande, a sua descendência vai reinar. Aí olha o que acontece, que a Bíblia diz, que Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Quem foi o maior rei de Israel? Até hoje ele é afamado em Israel, é Davi. É porque Deus ainda acredita em quem ninguém acredita. Você já ouviu, mas deixa só fortificar a tua fé. Eu estou sendo honrado hoje aqui por vocês. Cafezinho. Mas quantas vezes eu não ouvi alguém dizer: esse negro não vale o que come. Era cotidiano: esse negro não vale nada, não vai prestar para nada. E por quantas vezes eu não quis me suicidar na frente de um carro, mas não tinha força, não conseguia. Quantas vezes saía com os amigos, aos meus 20, 25 anos, e os amigos iam brincar, farrar, e me levavam para ficar vigiando os carros.
Porque diziam: fica aí, negro, só é para o que tu serve. Em 1992, um crente chega para mim e diz: eu conheço alguém que acredita em você. Eu disse: não tem. Eu tenho muitos defeitos. Ele disse: ele é especialista em quem tem defeitos. Mas dizem que eu não valho nada. Ele disse: é desse que ele gosta. Ele é especialista em caco de gente. Me evangelizou por 3 meses. No dia 21 de junho de 92, eu estava diante de um púlpito de uma igrejinha de 6x12, rendido, e Jesus me aceitou. Com 15 dias, me batizou com o Espírito Santo. Passei 3 dias falando línguas estranhas. Quem não acreditava dizia: isso não presta nem para ser crente, não vai passar um mês. Chegou 1 ano, 1 ano e meio, eu não perdi um culto. Eu já orava 8 horas por dia. Tinha dia que a minha esposa me levantava que eu não tinha força. Um ano e meio depois, teve um culto como esse, de domingo. E não era culto de jovem, eu era coordenador, me sentei no penúltimo banco. O pregador daquele dia me disse: fica de pé, você. Eu fiquei. 90 e chegando 94. Deus está mandando eu te dizer que o mundo vai ouvir falar o teu nome. O Brasil vai ser pequeno, porque Deus tem um projeto de restauração através da sua vida. Você está dando aleluia porque não estava lá. Os irmãos olharam para trás. Com 3 dias depois, foi um grupo de obreiros da igreja me procurar. E sabe o que é que eles vieram dizer? Bento, a gente está preocupado com você, quarta-feira. Por quê? Aquele culto de domingo, esquece. Tu é crente, senão tu vai decepcionar-se. Mas como? Por quê? Aquilo que o pregador falou nunca vai acontecer. O mundo conhecer o teu nome, o Brasil. Eu morava na fazenda Canoas. É interior, é canavial. Igrejinha de chão batido, púlpito de cimento bruto. Igrejinha de cortina. Cortador de cana. Sem parente, sem aderente no ministério. Desiste. Para piorar, você tem 3 defeitos que são impossíveis, que é impossível ser realidade. Eu disse: quais são os meus defeitos que impedem? Tu é pobre, verdade. Tu és analfabeto, dizia eles na época, sim, verdade. E para piorar, você é preto. Desista. Desista. E eu disse: não vale a pena. Porque uma coisa é você ser desacreditado lá fora, mas aqui dentro é outra. Dizer que eu não valia nada lá fora era difícil, mas era mais fácil. Mas aqui dentro não dá para resistir. Cheguei e disse: então não dá mais, nunca mais eu entro numa igreja. No outro dia, eu estava de folga da empresa
E como eu tinha o costume de ir no final de semana e na minha folga passar o dia na igreja, fui fazer a última oração. Para quando o dirigente chegar à noite da cidade, eu entregar tudo. Só vou orar meia hora. Dobrei os joelhos, fui orar. Quando deu meia hora, em lágrimas, fui me levantar, não conseguia. Tinha o peso de 2 mãos nos meus ombros. E uma voz entrando pelos meus tímpanos e descendo o coração e dizendo: quando eu te escolhi, eu já sabia os teus defeitos. Quando eu te chamei, eu já sabia as tuas fraquezas. E eu vim aqui para dizer que eu vou te mostrar quem eu sou. Eu não desisto de você. Hoje eu te mostro quem eu sou. E nesse vai e vem, eu só gritando, só chorando, só falando línguas estranhas. Chegou 4 horas da tarde. Eu me levantei e fui para casa. Veio um jovem correndo, dizendo: irmão Geno, vai para casa, o que é que houve? Não vai dar mais tempo para casa, vai para o posto de saúde. Por quê? A tua filha passou mal e foi levada ao posto de saúde, muito precário. Cheguei no posto de saúde, ela estava na maca, toda cheia de espumas. O médico olhou e disse: eu fiz o que pude, mas não teve jeito. 9 anos, ela entrou em óbito. Leve-a, naquela época, no interior, a gente não tinha direito de ter um funeral, como hoje, planos funerários. A gente deixava o cadáver em casa, muitos enterravam no quintal, outros iam pedir o caixão na prefeitura, 15 quilômetros a pé. Leve o corpo e vá preparar o funeral. Na época era enterro. Funeral é bonito, mas era enterro. Eu fui. Quando eu saí do posto com a criança no colo, que fui saindo do posto, só via a cabeça das pessoas. Você não prega que teu Deus cura? Cadê o teu Deus agora? Eu baixava a cabeça. Quando eu vou entrando na rua da minha casa, uma fazenda de 1000 pessoas, moradores, o Espírito Santo disse: leva para onde você estava. Não vai para casa, não, vai para onde você estava orando, que eu vou te mostrar quem sou eu. Eu vou te mostrar que eu não dependo da razão do homem para fazer o que eu quero. Eu não dependo do que o homem acha e do que o homem diz. Eu fui tão impactado que eu passei direto. Foram dizer: o doutor, ele está doido. Foi para a igreja. Cheguei na igrejinha, eu e minha esposa jogamos o cadáver no púlpito e começamos a gritar. O médico veio, a enfermeira, os vizinhos cercaram a igreja. E quando o médico foi: filho, acalme, não tem jeito. Aí a voz de Deus chegou a meus ouvidos e disse: fui eu que te trouxe aqui, filho. Eu te trouxe aqui para te dizer e te mostrar que fui eu que te escolhi. O projeto está de pé, o homem não crê, mas eu que te dei. Ainda está de pé as minhas promessas. E para você saber que eu não desisto de você, olha o que eu estou fazendo. Quando ele disse assim, a menina começou a se mover e a embolar na frente de todos. Daqui a pouco dá um salto e começa a dar glória e dizer: pai, o que houve? Eu enchi o peito e o médico regalou os olhos: o que é que houve? Eu disse: o Senhor disse que meus sonhos acabaram, mas o meu Deus ainda está vivo, Ele é vivo, Ele ainda faz milagres. Ele ressuscitou-a na hora. Pessoas aceitaram Jesus naquele dia. O médico ficou perplexo. Até hoje está com 36 anos. Canta, prega. (94) Eu fui tão impactado que eu botei o peito para frente e disse: agora ninguém me segura. Chegou 95, eu continuei na cana. 96, 97, e Deus silenciou. Deus não disse mais nada. Aí os amigos chegavam, os irmãos que me deram motivo para desistir, zoava de mim. E aí, internacional. Qual foi o país que você veio? Qual foi o estado do Brasil que você foi? Não era melhor
ter desistido quando a gente falou, agora está passando vergonha. Eu só tinha o direito de baixar a cabeça e as lágrimas caíam. E Deus não dizia nada. Chegava na congregação, o dirigente tirava onda e dizia: o Internacional está aí. Tá, pastor. Diga a ele que o banheiro está sujo. Eu pegava o rodo, voluntário, nunca fui integrado. Ralava o dia todo, saía de 5 da manhã, chegava de 7h30, ia direto para o culto. E ainda aguentava isso. Pegava o rodo, o pinho-sol, o detergente. E enquanto eles cultuavam, eu estava lavando o banheiro. E cantando louvores. As irmãs passavam na porta do banheiro, algumas e diziam: ei, Internacional está ruim, né? 15 anos. Chegou 2009. Eu recebo um telefonema que eu não esperava. Era o secretário-geral da convenção do meu estado. Eu não tinha intimidade nem com o meu pastor da cidade, imagina o secretário-geral. Mês de junho. É o Genival, sim. Eu estou falando no nome do pastor presidente das Assembleias de Deus do estado. Eu não sabia o que dizer. Oxe, o que é que houve? Daqui a 3 meses é a nossa convenção geral. E o pastor presidente mandou ligar para você, que você vai ser um dos pregadores da noite. Eu disse: mas ele não me conhece? Eu não sei, eu sei que ele mandou ligar. Ore e jejue. E ligou. É quando Deus quer apresentar os seus projetos, faz assim. A Bíblia nos dá esse direito de acreditar. Quando chega o mês de julho, os outdoors, os cartazes estão lá. E quando os cartazes estão lá, só os pastores top, pastor Zé Wellington, pastor Sebastião, saudosa memória, pastor presidente da cidade tal, do estado tal, e no meio das fotos tinha um rostinho preto no meio. Sabe quem era? Aí os graduados foram ao pastor e disseram: o senhor vai ter coragem de pôr aquele negro para pregar? Vou. O senhor sabe que ele é da roça e não tem cultura? Sei. O senhor vai arriscar o seu ministério dando a este homem que o senhor nem conhece, sem cultura, preto, para pregar para quase 40 mil pessoas e muitos presidentes? Vou. O senhor perdeu o juízo? Não. O que é que houve? Foi Deus que mandou. Acabou. Agosto de 2009, estava eu subindo no centro de convenções. Quem me deu motivo para desistir estava lá embaixo e eu lá em cima. Eu preguei. Deus foi comigo, me ajudou. Quando eu terminei de pregar, os pastores me beijavam, me abraçavam e diziam: aonde você estava que eu não lhe conhecia? Estava escondido em Deus. 2010, não tinha agenda mais. O telefone tocava e eu, inocente, alô. Do outro lado, hello. Era a Europa, era a América. Em 2012 eu não sabia falar, só fui dizer arigato. Quem me dava motivos para desistir, hoje bate no peito e diz: eu tenho orgulho de ser teu irmão e ser teu amigo. Faz questão de carregar minha mala, fazem questão de dirigir um carro para mim.
E quando eu chego muitas vezes no aeroporto, eles pegam a minha mala, vão na frente, e encontrando as pessoas dizem: olha, o que é que Deus faz? Isso é um projeto de Deus. Aleluia, vai. Hoje eu prego restaurando vidas o mundo todo. Muitas vezes por ano saio do Brasil para levar esta mensagem. E eu estou aqui nesta noite para motivar você, para impactar você, para não desistir. Deus não desiste de você. Quem não acreditava vai ter que dar glória a Deus quando vê Deus te usar. Esta é a minha história, mas Deus vai te dar a tua. Deus tem a tua. Deus está entrando na tua casa agora e está fazendo um ribuliço para a tua surpresa. Ei, galera. E vai que eu roubasse, diga se for que aceite o play que é chazio. É bia kite o I said I be go wow. O Espírito de Deus está dando uma língua diferente em mistério a alguém nesta noite. Give right said to hey your house. Give right just say. I bring boy go I chefio. And the break say. And every way side to play to take of one bright and to the gay say and the right catch us in the right girl. And do it is over a project I see. Yeah, good I say. Go check fire, I guess. Jokes I say, I guess. Here you go, rest. I check seal for over Goliath the rest. And the way so what you should break out. I check for you that I go race and the great central fire again. Here you go, city. Here you go, folks. Here you go. Here the eyes. The clear phone bill just area again. Hey, the eyes. Hey, behind it all. Have you hate to see? Hey, guys, shake fire day. Não sou eu Deus. Obrigado, só te vivi. Obrigado, só te vou ligar, sabe? Obrigado, sei, diga lá, Diego. Não sou eu que faço. Não sou eu que desfaço. E não sou eu que volto e torno a fazer. Por que a dúvida? Guys, eu vou. Guys, eu sou. Guys, eu sei that eu vou blazer. Guys, Guide, eu vou. Galai, onde eu resolvi guiar. Estou pegando do pó. E estou erguendo porque o projeto é meu. A minha unção e a minha glória está enchendo. E um grande avivamento eu derramarei para saberes que eu não desisto. Estou distribuindo dons esta noite. E estou impactando o coração pelo poder da minha glória e da minha unção. Eu estou levantando projetos caídos. Assim diz o Senhor.
A unção invadindo essa casa. A unção está tomando conta. A unção está invadindo. Recebe a unção que está neste altar. Recebe a unção que está sobre este altar. Compartilha comigo aí agora. Recebe a unção. Deixa eu ouvir o barulho da Assembleia de Deus. Deixa. Tem igreja que não se ouve mais línguas estranhas. Tem quem diga que é feio e escandaliza. Mas eu estou num altar pentecostal. Eu estou numa igreja pentecostal. Deus ainda tem liberdade. Então deixa eu ouvir Jesus batizar agora. Deixa eu ouvir línguas estranhas pela primeira vez. Eu acredito, eu ainda sou pentecostal. Eu ainda sou. Receba! Bendito seja o Deus de Noemi. Recomece. Não se renda. Não se entregue. Não entregue os pontos. Recomece. Não desista. Diziam Bento, preto não prega no sul. Olha para mim. Não precisei pintar o cabelo, não precisei botar lente de contato. Ainda continuo preto, eu estou aqui. Deus ainda ultrapassa fronteiras para buscar crente acabado. Deus ainda cruza fronteiras para resgatar crentes falidos. Fique de pé, por favor. Se você puder, e se você quiser, com todo respeito sanitário e ético, vê se tem alguém do mesmo sexo ou íntimo perto de você. Me ajuda aqui, pastor Denis. Ou melhor, me ajuda aqui, filho. Se você puder, com todo respeito, olha para ele assim como eu estou com um amigo aqui. Olhando para ele, diga: me faz um favor. Diga para ele: me faz um favor. A partir de hoje, se tu sair daqui e encontrar alguém que não acreditava em mim, que pensava que eu estava acabado, dá um recadinho a ele. Diga a ele que eu estou recomeçando. Eu não vou desistir. Estou voltando. Soberano Deus, deixa-me perguntar se tem alguém afastado aqui.
Deixa eu perguntar se tem alguém para recomeçar esta noite. Deixa eu perguntar se tem alguém para Jesus nesta noite. Se aqui no santuário, se por trás das câmeras. Deixa eu ver a mão se tem alguém afastado. Deixa eu ver a mão se tem alguém que não é evangélico ou crente ainda e quer recomeçar. Cadê você? Eu vou perguntar mais uma vez, tem alguém para Jesus nesta noite? Eu vou perguntar, tem alguém para Jesus nesta noite? Venha, recomece. Não temos desculpa diante dessas histórias de desistir por causa de uma crise. A pandemia tem feito desistir muitas pessoas, não andam mais na igreja. A depressão tem fragilizado muitas pessoas. Muitas pessoas estão no pó em casa. Mas se você estiver me ouvindo, recomece. Você é um projeto de Deus. Os danos causados pela crise não são capazes de fazer Deus desistir de você. Tem alguém para Jesus nesta noite? Eu agradeço em nome de Jesus, pastor. Pastor, me permite fazer a oração. Soberano e eterno Deus, eu sei que estamos vivendo dias que não podemos provocar aglomerações, mas aqui está a santa igreja do Senhor, e o Senhor sabe que nós não somos perfeitos, mas por meio de Jesus nos justificasse diante de Ti. Então eu preguei a palavra que veio ao meu coração. Corações feridos, vidas que desistiram e outras que estão à mercê. Que nesta noite a Tua palavra, que não volta vazia, mas faz e produz o resultado para que foi enviada, que ela venha penetrar em corações. Que projetos sejam reerguidos, que sonhos sejam restaurados, que feridas da alma sejam saradas, que feridas do corpo sejam saradas, e que um barulho de glória, de louvor, de adoração comece, Senhor, e venha eclodir no meio da crise, para a glória do Teu nome. Restaura vidas. Eu ministro restauração nesta noite, no nome de Jesus. Eu ministro restaurações de família. Eu ministro restauração de ministério. Eu ministro, Senhor, a volta daquele que desistiu, daquele que está caído. Entra na casa onde ele está, entra no ambiente que ele está e traz ele de volta para a alegria desta casa. Eu ministro isto hoje, nesta noite. Receba a bênção. Toma posse da bênção.